Só que o Palmeiras vive uma situação, algumas situações delicadas, né? Abel Ferreira e Leila Pereira cobraram empenho do time. E sempre foi falado aqui que se tinha uma coisa que nunca faltava nesse Palmeiras era sangue nos olhos, era comprometimento, era psicológico forte. E agora começa a haver uma cobrança por parte do treinador e da Leila Pereira. E também tem essa situação do Dudu. O Dudu que sai do Palmeiras insatisfeito, nem vai fazer parte da última reunião do seu staff com a diretoria, de tão insatisfeito que está. Mauro César Pereira, quando a gente fala, né, no Flamengo, a gente já falou em muitas crises aqui. Dessa vez, no Palmeiras, dá para dizer, Mauro, que há uma crise não só por resultado, mas por cobrança de presidente, cobrança de treinador para o elenco em coletiva de imprensa e até por essa saída do Dudu, que tinha desistido de sair, ficou por pressão da organizada e agora sai de uma forma aí que, para ele, muito menos do que ele merecia, bem menos valorizado do que ele merecia sair, Mauro César Pereira. Bem, o Dudu, ele procurou essa situação, né? Quando ele fez ele flertou com o Cruzeiro, acabou ficando depois de uma pressão da torcida, né? Mas acho que ele criou uma situação muito clara. E o Palmeiras, acho que corretamente, tá bom, quer ir embora vai, acabou que o negócio não aconteceu porque ele recuou. O Cruzeiro ainda tem interesse em ficar com o jogador desde que não tenha que pagar multa rescisória. Na época pagaria o Palmeiras a multa rescisória. Pelo que eu apurei, o Cruzeiro ainda tem interesse, mas sem pagamento de multa, acertando diretamente com o jogador, o que dependeria de uma rescisão amigável, como o Palmeiras sugere, né? Então acho que, de certa forma, ele tem uma grande responsabilidade nesse desfecho que se avizinha, ao que tudo indica, mais frio, né? Sem despedida, sem aquela coisa toda. Um jogador tão importante na história recente do Palmeiras. E sobre as reclamações da presidente, eu acho que ela deveria colocar a comissão técnica no meio, só cobra dos jogadores, o técnico, o auxiliar técnico, esse pessoal não tem responsabilidade. Quando o Botafogo vence o jogo no Allianz Parque por 3-1, o jogo estava 1-0 para o Botafogo, quem saca o volante, Aníbal Moreno, saca também o Rony para colocar o Maurício e o Dudu, e abre o time do Palmeiras, e ali o Botafogo começa a ter várias oportunidades, faz o segundo gol 11 minutos depois ainda fecha o placar no finalzinho com o terceiro gol, aí sofre o gol de honra do Richard Rios, mas é tarde demais. Quem faz a troca é o técnico. Ele alterou. Ele errou naquele momento. Foi o técnico que levou, por exemplo, o Palmeiras para jogar no Maracanã na Copa do Brasil contra o Flamengo de uma forma até meio acovardada. O Palmeiras não chutou nenhuma bola em direção do gol. Ou só os jogadores têm responsabilidade? Eu acho que se a presidente cobrar, deveria cobrar a todos. Porque o técnico também tem a sua parcela de responsabilidade no insucesso, como tem parcela de responsabilidade no sucesso. E isso sempre é reconhecido e muito destacado, né? Pelos palmeirenses, pela mídia e tudo mais. Acho curioso que a cobrança, pelo que você está falando, fique centralizada mais nos jogadores de futebol. Eu acho que todos no departamento deveriam ser cobrados. Dirigente, técnico, auxiliar técnico, muito atuante na beira do campo, jogadores, todos eles, todo mundo, sem exceção, né? O ano não foi um ano bom para o Palmeiras, mas também não vai ganhar tudo, né? Todo ano. E teve oportunidades, né? Porque foi eliminado precocemente dos dois mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, ambos em casa, para variar um pouquinho, né? São 7 eliminações seguidas em casa, e em casa perdeu o campeonato. Porque a decisão, de fato, foi o jogo Palmeiras 1, Botafogo 3, com o Botafogo tendo que viajar no dia seguinte para a Argentina para disputar uma final de Libertadores, e depois o Palmeiras ainda teve a chance de jogar em Belo Horizonte sem torcida, por conta de uma situação terrível criada por palmeirenses na estrada, sem torcida do Cruzeiro, ou seja, sem torcida contra, enquanto o Botafogo jogava em Porto Alegre contra o Inter com torcida, né? E vencia novamente. Então, me parece, sei lá, curioso que essa bronca, digamos assim, fique tão centralizada, tão concentrada em cima dos atletas. Porque, a gente tem a informação aqui, eu vou até ler, né, para trazer aqui esses bastidores para o Vamp e para o Bruno Prado também. De acordo com o que nós trouxemos aqui no Bate Pronto, a informação de que a Leila teria externado incômodo com a postura do Palmeiras na partida contra o Fluminense foi confirmada. Ontem acabou não dando tempo, né, da gente entrar nesse tema, mas ontem o UOL trouxe mais informações de bastidores e relatou que a Leila Pereira
chegou até mesmo a ir ao vestiário para dar uma bronca nos jogadores, que também se estendeu para o Anderson Barros, que é o diretor de futebol. A postura do time contra o Botafogo já tinha incomodado a Leila, né? E pessoas próximas afirmam que a presidente não tem esse perfil, mas ao sentir uma falta de comprometimento, de acordo com pessoas próximas a ela, ela precisou tomar uma nova medida, ir até o vestiário, inclusive dar bronca no Anderson Barros, gente. Ou seja, ela cobrando do seu diretor de futebol na frente do seu elenco, Vamp. Você também achou que faltou comprometimento do Palmeiras? Acha exagero nessa posição da Leila? E outra, Vamp, dá para dizer que o Palmeiras do Abel, pela primeira vez, tem pelo menos um começo de crise? Diante de tudo isso, não tem conquistas de expressão no ano. Cobrança da presidente, cobrança em cima do treinador por parte da torcida, cobrança do treinador no elenco. Já dá para dizer, Vamp, que pela primeira vez tem um começo de crise na gestão Abel Ferreira? Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Tico, a cobrança tem que ter, porque né, o Palmeiras quando começou a temporada, né, a gente sempre fala que Flamengo, Palmeiras ali, e não é só no Brasil não, na América do Sul, né, com o River ali que tem uma condição melhor, mas time da América do Sul, mas mesmo na força de vontade, na luta, porque os valores que alguns clubes brasileiros bem administrados arrecadam é muito diferente do poder aquisitivo de clubes bolivianos, uruguaios, paraguaios, né? O Botafogo, o Palmeiras, ele sai da Libertadores pro campeão da Libertadores, que é o Botafogo, sai na Copa do Brasil pro campeão, que foi o Flamengo, né? O Abel fala isso dentro na coletiva dele, depois eu fiquei sabendo também, li que nem você, que ela foi lá e cobrou. Só que agora todo mundo está de férias, o Abel provavelmente voltou para Portugal, todo mundo saiu, o Palmeiras tem que se reforçar em algumas posições, contratou jogadores no meio da temporada, o Felipe Anderson ainda não engrenou, né? O Maurício chegou no meio da temporada, tem que rever agora para o próximo ano, né? Próximo ano, porque é time favorito a títulos também, como é o Flamengo, o Atlético Mineiro já não vai disputar tanta coisa como vai disputar Palmeiras e Flamengo. Mas a praia do Flamengo, a praia do Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro, era o agora o campeão é o Botafogo. Então um pouco de calma e se resolve. Desceu lá para jogar para a multidão, porque é o jogo certo mesmo. Se quisesse ganhar o título, era o jogo contra o Botafogo aqui e não ganhou, tomou 3-1. Ali o Palmeiras, dentro do campeonato, ele estava na liderança. Ele só liderou o campeonato por uma rodada. E poderia ter mantido uma liderança se vence o Botafogo. Não venceu e faltando 2 rodadas, perdeu o título merecidamente. Bruno Prado, a gente fala desse Palmeiras, né? E é raro a gente encontrar momentos de crise nesse Palmeiras. Mas se tem cobrança da torcida, se tem cobrança da presidente, tem cobrança do treinador sobre o seu elenco na coletiva, eu acho sim que já é um começo de crise. É minha opinião, até pela declaração que o Veiga deu outro dia numa premiação, você vê que o Veiga tava puto, que perguntam pra ele se tinha crise no Palmeiras, ele fala, bom, a gente chega na 2ª colocação e as pessoas criticam pra caramba. Tem clube que comemorou classificação pra Libertadores e as pessoas só elogiam. Realmente eu não sei o que acontece no futebol brasileiro. Foi uma declaração do Veiga, né? E o Veiga raramente, né? Ele age de uma forma meio desaforada, assim. Tem um clima tenso hoje no Palmeiras, isso é notável. E aí, Bruno, eu quero te perguntar sobre essa saída do Dudu e também vou querer escutar depois do Vamp e do Mauro César Pereira. Porque o Dudu fez uma postagem, né, de muitos troféus ali em casa e colocou, muita história no Palmeiras. E há informação de que o Dudu sai muito insatisfeito pela forma como ele saiu, que ele não se achou valorizado. O Dudu deu uma cutucada na Leila Pereira, que ele comentou uma postagem do Gagliotti, se eu não me engano, onde ele diz, você foi o melhor presidente, porque você sempre respeitou jogadores e funcionários. Ele deu
essa cutucada na Leila Pereira, ou seja, já deixando claro que ele estava insatisfeito. E aí a minha pergunta, Bruno, merecia sair de uma forma mais valorizada do Palmeiras, o Dudu, por tudo que ele fez? É o maior ídolo dessa geração, né? Porque além de conquistar todos esses títulos recentes, conquistou aqueles títulos da virada, né? Aquela Copa do Brasil da virada de chave do Palmeiras. Então ele é muito ídolo no Palmeiras. E tem razão, Bruno, Dudu, em sair dessa forma bem insatisfeito, ou a Leila que tem razão de estar chateada com ele, porque ele pediu para ir para o Cruzeiro, Palmeiras assinou, Palmeiras ia ganhar dinheiro, Cruzeiro assinou e depois ele voltou atrás. Porque tem esse lado também, né? O Dudu hoje sai indignado, nem vai para a última reunião com a diretoria do Palmeiras. Mas a Leila também ficou bem braba com o Dudu quando ele fechou tudo com Palmeiras e Cruzeiro e desistiu da transferência. Bom, boa tarde a todos. Tem 3 bons assuntos aí. Primeiro, assim, o Palmeiras, acho que uma cobrança, ela é natural, ela existe. O que não pode ter é caça às bruxas. Isso parece que não vai ter. É aquela coisa, não, não foi campeão, aí tem que tirar o técnico, tem que tirar o diretor, tem que tirar meia dúzia de jogadores. Isso não vai acontecer, mas a cobrança ela deve existir, inclusive quando ganha. Quando ganha não é tudo perfeito. Acho que sempre você tem que debater, beleza, ganhamos ou perdemos, fomos campeões ou não fomos, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que dá para melhorar para o próximo ano. Então, acho que isso tem que existir. O Abel fez essa cobrança em relação ao último jogo contra o Fluminense, a Leila também, né, pela essa informação do UOL, né, o Abel foi na entrevista coletiva, então todo mundo ouviu, e o Palmeiras entrou naquele jogo... que também é natural do ser humano. Assim, eles não acreditavam que tinha chance de ganhar o campeonato no último jogo. Eles não acreditavam que o Botafogo perderia para o São Paulo. Então entraram de outro jeito. Para eles, a última chance foi na penúltima rodada ali, que o Inter poderia ganhar do Botafogo, não ganhou. Eles conseguiram virar o jogo com o Cruzeiro. A partir do momento que ficou para a última rodada, me deu a impressão que os jogadores já não acreditavam mais e não entraram na mesma pegada contra um time que, do outro lado, precisava do resultado para não cair. E o Fluminense entrou num outro ritmo, outra pegada e conseguiu ganhar o jogo e ficou na primeira divisão. Então, houve essa cobrança que tem que ter mesmo. Tem que ter, é correta. Acho que tem que ter a conversa entre a Leila, o Anderson Barros e o Abel, entender o que foi ruim no ano, por que nos grandes jogos o time não foi bem. O que rolou, mas teve coisa boa. Nós fizemos 73 pontos, fomos vice-campeões, brigamos pelo título até a última rodada, mas faltou alguma coisa para ganhar. Então isso tem que ser discutido sempre, e quando ganha também. O ano passado não foi perfeito, fez até menos pontos o ano passado do que esse ano. Ganhou, claro, teve o seu mérito, mas muito porque o Botafogo permitiu isso, né? O Botafogo desabou. Então, e o Palmeiras aproveitou e teve o mérito de estar lá e foi o time que aproveitou. Mas esse ano a campanha foi igual ou até um pouquinho melhor que a do ano passado. Fez 3 pontos a mais que no ano passado. Então sempre tem que discutir, sempre tem que cobrar, entender isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. O que não pode é assim, eu vou perder, vou mandar meu técnico embora, vou mandar escolher meia dúzia aqui para mandar embora, para agradar a torcida. Isso não deve acontecer no Palmeiras. Do Veiga, o que ele falou, eu concordo, e entra dentro do que eu falei aqui, é que eu não falei do Palmeiras, eu falei do Bahia e do Cruzeiro. Que aí claramente ele falou do Corinthians. Claro que o torcedor do Corinthians termina o ano feliz e o momento dentro de campo do Corinthians no final, 9 vitórias seguidas é legal, as pessoas vão elogiar esse momento. Mas se você pegar um resumo do campeonato, realmente dá a impressão que o Corinthians foi campeão, que o Palmeiras, o Bahia e o Cruzeiro foram rebaixados. E não é assim, o Palmeiras lutou pelo título até o fim. O ano do Palmeiras foi melhor que o ano do Corinthians, que às vezes dá a impressão que foi ao contrário, não foi. O final de campeonato do Corinthians foi muito bom, mas o ano do Palmeiras, claro que foi melhor que o do Corinthians. O Palmeiras brigou pelo título. Como o Bahia e o Cruzeiro, que eu citei em outro comentário, eles ficaram o campeonato inteiro entre os 10 primeiros, não correram nenhum risco de rebaixamento. O Corinthians brigou para não cair por umas 30 rodadas, aí parece que o Corinthians fez tudo certo, o Bahia e o Cruzeiro tá tudo errado. E no caso o Cruzeiro não conseguiu a vaga na pré-Libertadores, o Bahia conseguiu. O Bahia vai disputar a mesma coisa que o Corinthians, sendo que o Bahia não deu susto nenhum na sua torcida. Ficou o campeonato inteiro tranquilo. Dentre os 10 primeiros, o campeonato inteiro brigando para ir para a Libertadores, sem nenhum risco de rebaixamento. Para mim, o Bahia... o Corinthians termina na frente, então o Corinthians termina melhor. Mas o campeonato do Bahia foi mais regular, foi mais consistente, né? E parece que o Bahia foi rebaixado e o Corinthians foi campeão. É uma coisa muito maluca, é muito analisar só o momento e não o todo. E do Dudu, assim, eu não posso falar por ele, mas assim, o que aconteceu no meio do ano
Eu acho que foi mais assim, ele se sentiu pressionado, porque o negócio era muito bom para ele também. Sorte dele que o Cruzeiro deve manter o negócio, porque era bom para todo mundo o negócio. A Leila, ela é uma pessoa que trabalha com dinheiro, com negócios. E ela quis vender o Dudu no meio do ano porque o negócio era bom para o Palmeiras. O Dudu ele tem um contrato até o fim de 25, ele voltava de uma lesão de joelho. É uma incerteza, não dá para saber se o Dudu vai voltar bem ou não. Até quando ele voltou, ele jogou muito pouco, mas isso aconteceu até antes desses jogos que ele fez depois da lesão. Então havia uma dúvida pela lesão, a idade, já é um jogador que está mais velho, só mais um ano e pouco de contrato e um salário altíssimo. Então ela ia economizar um salário altíssimo, teria essa dúvida sobre o desempenho do atleta e ia ganhar uma grana que o Cruzeiro estava disposto a pagar pela rescisão do contrato. Então era um ótimo negócio para o Palmeiras e era um ótimo negócio para o Dudu, que ia garantir 3 ou 4 anos de um salário muito bom, que no Palmeiras ele tem garantido só até o fim de 25. Assinando com o Cruzeiro ele teria provavelmente até o fim de 27 ou 28. E para sorte dele ainda o Cruzeiro pelo jeito vai manter isso aí. Então era um negócio muito bom para todo mundo. O Dudu ali... eu não tenho o direito de falar ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo, ele que sabe da vida dele, ele que vai escolher o que ele vai fazer da vida dele, mas ali era bom para ele também, era um negócio bom para ele e que bom que o Cruzeiro vai manter a proposta. E o Dudu que ele fez no Palmeiras está feito, está escrito, ninguém vai apagar. É claro que ele fica chateado, mas eu não acho que o Palmeiras agiu mal com ele, não. Acho que no caso ali, ele tinha topado o negócio e desistiu. Acho que o Palmeiras pensou como negócio. O Dudu, ele continua como um ídolo do clube, mas era um ótimo negócio para o Palmeiras. E a presidente do Palmeiras topou fazer um negócio que era bom para o clube. Mas eu digo assim, né? É que não teve uma homenagem, né, Mauro César Pereira? O Dudu teria ficado chateado com isso. Depois até viralizou a imagem do Dudu sentado no gramado, com os filhos, com a esposa... chorando. Você acha, Mauro, que merecia uma homenagem por tudo que ele fez? E aí até fazendo uma comparação, né? Que eu acho que você discordou, você discordou aqui no programa de ter uma despedida pro Gabigol, porque ele vai para outro clube. E o Gabigol, ele errou muito, né, com o Flamengo. Ele teve atos de indisciplina com o Flamengo. O Dudu não teve com o Palmeiras, né? O Dudu nunca teve. Teve aquela situação da transferência, que ia ser uma negociação, e ele acaba voltando atrás, indo de encontro ao interesse do próprio clube, né, do Palmeiras. Você acha que merecia ou você pensa como você pensa com o Gabigol? Não merece porque vai para outro clube e homenagem, despedida, tem que ser só quando o jogador encerra a carreira pelo clube, Mauro? Uma questão de coerência, né? Se eu acho que o Gabriel sai do Flamengo, vai continuar jogando e pode amanhã jogar contra o Flamengo, não tinha que fazer despedida, Dudu é a mesma coisa. Eu acho que se a torcida quer fazer alguma coisa, ela pode fazer o que ela quiser. Não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém dizer como o torcedor deve reagir. Então, por exemplo, domingo, no Maracanã, um jogo normal, o Gabriel entra no segundo tempo, ou de saída, não importa. O jogo valendo 3 pontos. E a torcida quer fazer uma homenagem a ele, ok. Agora, previamente, definir que é o jogo da homenagem para o jogador, ingresso personalizado, camisa com pet, sei lá o quê, taças ali, como se ele tivesse vencido tudo aquilo sozinho, na beira do campo, placa entregue para ele. Praticamente a diretoria escalou o jogador, né? Como é que o Felipe Luiz ia falar? Imagina o Felipe Luiz pensasse assim, contra o Vitória, quero formar um ataque com Bruno Henrique, Michael e Plata. Ele não podia, tinha que colocar o Gabriel para jogar, porque definiram que seria homenagem para ele. É um jogo de campeonato, porra. Vale 3 pontos, não interessa se o Flamengo não tinha mais chance de ser campeão. Então, eu acho isso um absurdo. E o cara vai continuar jogando. Então, se a torcida quer fazer uma homenagem, ela tem todo o direito. O clube, eu acho que não tem que fazer. Ainda mais depois do desgaste que aconteceu. Uma grande hipocrisia. No caso do Palmeiras, não há hipocrisia. A diretoria não fez nada e não tem que fazer mesmo, não. O jogador não quis ir embora, com o contrato em vigor, depois voltou atrás. Obrigado e tchau. Eu acho que o Palmeiras, desse ponto, está certo. Sem paternalismo, sem nada. Agora, se o torcedor do Palmeiras quiser homenagear o Dudu numa determinada ocasião, que o faça, tem todo o direito. E seria até justo, porque ele foi um jogador importante no Palmeiras, né? E o Dudu, houve esse episódio, mas não criou grandes problemas no Palmeiras, não. Teve esse episódio aí, mas você não viu o Dudu com camisa do Corinthians, Dudu não ficou dando entrevista ou indo a podcast flertar com a torcida do São Paulo, ele não arrumou nenhum problema de não fazer o exame de doping e ser suspenso, ele não mandou beijo para o técnico adversário depois de uma derrota em final. Não viu o Dudu fazer isso? Fez?
Acho que não. Então o Dudu, pelo menos ele cumpriu ali o seu papel, teve essa situação que de fato acho que ele não foi nada feliz, gerou aí uma reação do clube, que eu acho pertinente, mas acho que negócio de festa é para o cara que para de jogar. Parou de jogar e tal, ok, segue. Enfim, eu vejo isso muitas vezes, na Inglaterra tem muito isso. O cara vai jogar contra o ex-clube, a torcida fica batendo palma. Bater palma, rapaz. O cara tá jogando contra seu time, você bateu palma para ele, quando jogava no seu time, mas ele foi importante aqui, foi, não é mais. Ele agora é rival, cara. Eu não concordo muito com esse tipo de coisa, não. Esse é um negócio meio, sabe, fora da realidade. O futebol é um confronto, é um duelo, com respeito, sem violência, sem porradaria, mas tem uma disputa. Aí o cara jogou um tempão num determinado time, aí muda para o outro time. Aí quando vai jogar contra, a torcida fica lá aplaudindo, batendo palma. Que bater palma, rapaz? Não bater palma nenhuma, agora você é rival. Não precisa xingar o cara, não precisa demonstrar ódio por ele, se você não tem nenhum motivo para isso. Respeite, mas ficar aplaudindo o adversário, eu acho esse negócio meio... bem coxinha, sabe? Bem coxinha mesmo, negócio... Então acho que o Palmeiras está certo, está certo. Não acho que tem que fazer, melhor assim do que fazer um teatrinho de falsidades, quando ficou muito claro que a própria Leila não queria negociá-lo, isso ficou claro, e com razão. E o tempo está dando razão a ela. O Dudu não consegue ganhar posição no time. Ele muda o time? Ele não muda o time. O único jogo que eu me lembro que o Dudu teve um papel nessa reta final de temporada minimamente relevante foi contra o Grêmio, que ele chuta, o Marquezinho que fechou o gol, faz uma defesa difícil e no rebote o Estevão, né? Faz o único gol do jogo. Mas ele não foi um protagonista em nenhum momento. Então é um jogador que não é barato. Eu acho que o Palmeiras aí nesse ponto já quer ir embora, vai entrar o dinheiro em caixa, eu levei minha folha de pagamento. Só que ele voltou atrás, né? Mas negócio de despedida é quando o cara para de jogar, na minha visão. Aí você faz uma despedida, não vai jogar nunca contra você, não vai fazer gol no teu time, enfim.